Olá, esta é mais uma edição do Cresce Informa. Caixa Econômica Federal reduz juros pela segunda vez. Pela segunda vez desde o início deste ano, a Caixa Econômica Federal baixa os juros do crédito imobiliário. No dia 12 de fevereiro, o banco anunciou a redução de até 1,5 ponto percentual nas taxas de financiamentos com recurso da poupança. O banco já havia reduzido em janeiro 0,5 ponto percentual das taxas dos empréstimos com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A partir de agora, quem compra imóveis novos ou usados de até R$ 130 mil pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo pode pagar juros anuais de 8,4% na CEF. Até o ano passado, a menor taxa cobrada nessa modalidade era de 9%. Para as unidades de até R$ 200 mil, a menor taxa caiu de 10,5% para 9,5%. E para as unidades de até R$ 350 mil, essa correção caiu de 11,5% para 10,5%. Já para os imóveis acima de 350 mil ou valores financiados, a redução foi de 11%. Mudança de plano de saúde terá nova regra. A troca de plano de saúde sem cumprir o prazo de carência na nova empresa vai sair mesmo do papel, mas obedecerá a algumas regras segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em primeiro lugar, o usuário somente se beneficiará do direito de escolher um plano similar na nova operadora que tenha preços, acomodações e abrangência geográfica do mesmo tipo. Além disso, a ANS vai impor aos conveniados, caso troquem de plano, que fiquem no novo contrato por um período mínimo fixado. As regras da ANS valeriam apenas para os contratados antigos, cerca de 30% dos 47 milhões em vigor no país. USP descobre gene que antecipa a puberdade. Um grupo de médicos do Hospital das Clínicas da USP descobriu uma mutação que induz os portadores à puberdade precoce. A doença, que antecipa o desenvolvimento sexual de crianças e causa anomalias ósseas e outros problemas, pode ser causada por uma alteração no gene identificado pela sigla GPR54. Segundo os especialistas, essa é a primeira mutação associada à puberdade precoce desencadeada pelo sistema nervoso central. Consumo de alimentos mais saudáveis cresce entre 15% e 20% ao ano. O consumo de alimentos funcionais aumenta cada vez mais de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação. Nos últimos 5 anos, o crescimento ficou entre 15% e 20% ao ano no Brasil. Esses produtos são procurados principalmente por pessoas que procuram manter uma alimentação mais saudável. Em 2005, o valor de produção desses produtos foi de 480 milhões de dólares. No ano seguinte, cresceu para 680 milhões. E em 2007, a estimativa é que a produção tenha chegado em 960 milhões de dólares. Segundo os especialistas, esse é um mercado que vem crescendo ano a ano, mas é voltado para as pessoas que se preocupam com o bem-estar e a saúde. Financiamento imobiliário atinge recorde no mês de janeiro. As novas operações contratadas pelos agentes financeiros do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que operam com recursos da caderneta de poupança, atingiram 1,63 bilhões de reais no primeiro mês do ano, o que significa um aumento de 131,31% sobre janeiro de 2007, e o maior percentual de crescimentos dos últimos anos. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. Na comparação com dezembro do ano passado, no entanto, houve uma queda de 12,45%. Em janeiro, aproximadamente 17 mil unidades foram financiadas, o que representa 7,47% a menos do que no mês anterior. Os novos depósitos efetuados nas contas poupança superaram saques de 23 milhões no ano passado, o que merece ser destacado por marcar uma reversão no comportamento histórico observado nos meses de janeiro. Segundo a ABCIP, em anos anteriores o mês se caracterizava pela captação negativa, em decorrência dos gastos familiares,
reduzindo sensivelmente a capacidade de poupança da população no primeiro bimestre. Em janeiro de 2007, por exemplo, foi registrada a saída de recursos da ordem de 604 milhões. Anote em sua agenda os eventos do Cresce para esta semana. No dia 25, em São Paulo, Geslaine Narras Vasconcelos ministra palestra sobre integração família-empresa, às 18 horas no auditório da Caixa Econômica Federal. Neste mesmo dia, na Praia Grande, Daphne City de Lauro fala a respeito do condomínio. Conheça seus problemas às 18 horas na Câmara Municipal. Ainda no dia 25, Daniel Frois aborda a questão dos contratos imobiliários às 18 horas no Instituto Educacional Borba Gato, em São Paulo. No dia 26, Ricardo da Costa Monteiro discorre a respeito da economia legal de impostos em transações imobiliárias e proteção legal de bens, às 18 horas em Araçatuba, na Câmara Municipal. Nesse mesmo dia, Tiago Johnson Centeno Antolini enfoca a questão do sistema financeiro de habitação. Perspectivas críticas às 18 horas em São Paulo, na Distrital Butantã da Associação Comercial de São Paulo. Antônio Simas ministra no dia 27 a segunda aula de operações imobiliárias às 15 horas na sede do Conselho Regional. E também nesse dia, Lincoln Bueno Alves fala a respeito do registro de imóveis, em Franca às 18 horas na Associação do Comércio e Indústria. A quarta nobre dessa semana traz José Pascoal Filho falando sobre alguns aspectos da ética profissional do advogado comparado ao corretor de imóveis. O evento acontecerá na sede do Conselho a partir das 18 horas. Encerrando a semana, no dia 28, Mauro Antônio da Rocha explica sobre FGTS, possibilidades e impossibilidades na utilização da casa própria. O evento acontecerá às 18 horas em São Paulo. Computador pode piorar o desempenho dos alunos. Uma pesquisa coordenada pelos professores Jacques Weiner e Tom Dewar da Universidade Estadual de Campinas mostrou que o uso de computador na escola pode não ser uma boa ideia. Segundo o estudo, os alunos que usam computador para fazer tarefas escolares com mais frequência têm um pior desempenho. A equipe da Unicamp se baseou no SAEB 2004, Exame Nacional da Educação Básica, e dividiu os alunos da 4ª e 8ª série do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio em 7 status sociais e em 4 níveis de uso do computador. O resultado mais crítico, segundo a pesquisa, foi detectado entre os alunos que disseram usar sempre o computador, indiferentemente da classe social ou disciplina. Segundo os especialistas, são necessárias outras avaliações qualitativas sobre o uso de computador nas escolas. Calor aumenta a incidência de micoses, mas há como prevenir a proliferação dos fungos. A umidade e as altas temperaturas estão diretamente ligadas ao aumento de micoses no verão, já que essas são as condições ideais para que os mais variados tipos de fungos que causam a doença se espalhem com facilidade. As manchas brancas e avermelhadas podem ser contagiosas ou não, e costumam aparecer em quem está com imunidade baixa ou frequenta praias ou piscinas com água suja e parada. As micoses têm tratamento fácil. Geralmente, medicamentos tópicos e orais são receitados, mas é preciso tomar alguns cuidados para evitar que os fungos voltem a proliferar. Todos os tipos devem ser tratados por um médico, já que sem o tratamento adequado, podem infeccionar e virar a porta de entrada para outras doenças da pele. Mais do que uma prática saudável, a yoga pode modelar a mente e afinar o espírito. O yoga, ele é uma cultura prática, né? É uma cultura porque ele contém várias formas, né, de você estar se integrando dentro dessa filosofia. A maneira de se vestir, como se portar. O yoga, ele tem diferentes versões sobre o histórico, né? Mas é uma cultura milenar. E, a meu ver, é indiano por acidente, porque o ser humano necessita de algo para se reconectar com a sua essência natural,
por viver de uma forma totalmente artificial, totalmente fora, né, da sua essência. Os indianos descobriram isso, mas poderia ser qualquer outra nacionalidade se não fosse eles. Hoje em dia eu vejo que o yoga sofre influência nossa, né, do Ocidente, da nossa cultura ocidental, e se aprimora por isso, né, e adquire uma outra linguagem, adquire uma possibilidade de estar atraindo, né, esse público do Ocidente, que pela linguagem tradicional da Índia não se sente tão atraído por não lhe ser familiar. Você pode começar fazendo aulas introdutórias, né? Você não precisa saber fazer yoga para fazer a prática. Você entra numa aula em que você vai aos poucos adquirindo conhecimento e integrando ele à sua prática, né? E crescendo dentro dela. O yoga ele pode tanto trazer um benefício de bem-estar, né? De saúde, de você estar bem, estar equilibrado, estar em harmonia, como também pode trazer transcendência, que é o objetivo final, né, que é trazer a libertação dos condicionamentos. Eu estava numa fase muito acelerada e para mim foi ótimo ter começado. Eu consegui ter uma paz interior maior. Conseguir controlar mais, pensar mais na respiração, você caminhar mais lentamente, eu acho. Existem parâmetros, né, assim, que dizem que as crianças devem começar a partir dos 12 anos e tal. Para mim, pela minha experiência, o yoga, por se tratar de um assunto que trata do infinito, do ilimitado, para mim não cabe colocar limites e rótulos, né, mas o bom senso, né, ver o que cada um, né? Se tem criança que já nasce fazendo yoga. Pega um tapetinho e vem praticar. Informações sobre yoga, cursos e orientações, cursos empresariais e palestras através do telefone 3168-5568. O CIMAN fica na rua Viradouro 63, 14º andar, no Itaim Bibi. Esta foi mais uma edição do Cresce Informa. Na próxima semana voltaremos com mais notícias. Até lá!